convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que os acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entre aclamações, Deus elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Caríssimos irmãos e irmãs, este fim de semana, um fim de semana pascal por excelência, a gente celebra o mistério da ascensão do Senhor, que depois de 40 dias ressuscitado no meio da comunidade, agora é elevado aos céus. Portanto, a liturgia de hoje, ela vai nos tornando claro todo o projeto do mistério pascal de Jesus Cristo, que se encarnou, passou pelo mundo fazendo o bem, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Ou seja, durante todos esses dias, fomos celebrando o mistério pascal de Cristo, que tem o seu ponto alto hoje e que entenderemos a sua conclusão com o envio do Espírito Santo, já que o próprio Senhor prometeu que não ficaríamos sós, mas acompanhados pelo próprio amor de Deus derramado em nossos corações. Vejam que a liturgia, ela nos narrou de dois modos diferentes a ascensão do Senhor. Nós temos a ótica dos evangelistas. Hoje ouvimos o Evangelho de Marcos e todo ano a primeira leitura ela vai narrar o episódio da ascensão nos Atos dos Apóstolos, marcado por um simbolismo muito interessante. O grande convite que a primeira leitura propõe é que, na verdade, os discípulos reunidos escutam de Jesus que eles têm uma missão. Ele volta ao Pai, no entanto, os deixa responsáveis de dar continuidade à missão dele. Por isso a gente celebra hoje o Dia das Comunicações, porque Cristo é a maior comunicação do Pai. E quando ele volta ao Pai, ele coloca os discípulos responsáveis de comunicarem a presença de Deus no meio das pessoas. Vejam que então,
Jesus é elevado aos céus. A ascensão é exatamente a ideia de que Jesus sobe e assume o seu lugar de direito, à direita do Pai. Porque vejam, senta-se à direita do trono aquele que ajuda o rei a governar. Então Jesus volta ao Pai na missão de ajudá-lo a governar o mundo, como aquele que governa o mundo na ótica da misericórdia. Ele que morreu, perdoou e ressuscitou, agora completa a dinâmica do reino e está ao lado do Pai como nosso primeiro advogado. É muito oportuno a gente perceber que durante toda a semana nós fomos ouvindo que Jesus enviaria o outro Paráclito, porque o primeiro Paráclito é Ele quem é o primeiro intercessor e o primeiro advogado que roga ao Pai por cada um de nós. Mas vejam, o que é importante a gente perceber? Jesus então volta ao Pai, no grande mistério da ascensão, e narra a primeira leitura que os discípulos ficaram plantados ali naquele lugar, olhando para o alto. Inclusive a tradução correta nos Atos dos Apóstolos é que eles estavam plantados, ou seja, até criando raiz, parados, olhando para o céu. Então, anjos vêm até eles e diz: o que vocês ainda estão fazendo aqui parados, sem fazer nada? A ordem de Cristo é: voltem e anunciem que Ele vive, que Ele voltou ao Pai, que o reino de Deus se completa e que cada um precisa se converter para ser batizado. Então, é muito bonito a gente olhar esse texto, que o que acontece? Na ascensão, Jesus deixa muito claro que a nossa religião não é uma religião de ficar plantado olhando para o alto. Não é. Não é uma religião descomprometida. Não é. Não é uma religião em que a gente só quer rezar. Não é. Não é só ficar olhando para o alto, não. É assumir a dinâmica de anunciar Jesus Cristo, de torná-lo conhecido, para que as pessoas se convertam e sigam a Ele. Então, a gente sempre tem que se perguntar se a nossa vida é traduzida em ficar plantado, olhando para o alto, só querendo benefícios de Deus, ou se a gente tem conseguido descer e dizer de Deus para o mundo, com a nossa vida, com as nossas atitudes e com o dom que cada um recebeu, com a missão que cada um recebeu. Por isso nós seremos cobrados, porque na verdade Deus nos chama a servi-lo, e servi-lo é testemunhar que Ele vive, é o Senhor para os outros. Essa é a ótica dos Atos dos Apóstolos. No entanto, em Marcos, a gente vê uma ótica mais interessante ainda, porque antes de Jesus voltar ao Pai, olha que interessante, Ele vai dizer aos discípulos: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Isso foi dito aos 11, há mais de 2000 anos atrás, mas isso também serve para nós hoje, uma vez que fomos batizados, crismados, participamos da Eucaristia, ouvimos a palavra. Jesus está dizendo a mesma coisa: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. E aí vai dizer de que aquele que for batizado, ou seja, aquele que professar a fé, que for incorporado à igreja, que for membro desse corpo, por crer em Cristo, encontrará salvação. Só que aquele que não acreditar, mesmo que a gente anuncie, que a gente tem que anunciar, mesmo que a gente anuncie, se ele não acreditar, infelizmente, ele será condenado. No entanto, sinais extraordinários acompanharão os discípulos. E aí Jesus narra alguns dos sinais
que a gente vê tanto nos Atos dos Apóstolos, quanto na igreja nascente, na história de vida dos santos e assim por diante. Vejam, os sinais que acompanharão aqueles que crerem em mim serão: primeiro, expulsarão demônios em meu nome. Demônio, na verdade, além de ser a origem do mal, ele também é aquele que divide, que desorganiza a nossa casa interior. Todas as vezes que a gente ajuda uma pessoa a se reencontrar, a entender de Deus, a perceber-se necessitado da graça e da força de Deus, a gente está expulsando um demônio da vida dele. A gente pensa que expulsar demônio é só aquele negócio de pular, de estrebuchar, de virar do avesso. Não, não é não. Quando a gente conduz uma pessoa a Deus, confusa, perdida, desajustada, com desejo de ódio, de vingança, nós estamos expulsando demônios da vida delas. Depois, falarão novas línguas. Aqui fica muito claro, por exemplo, que os discípulos foram desafiados a fundarem igrejas em vários lugares diferentes. E muitos desses lugares, eles não falavam a língua daquele povo. No entanto, desafiados, eles aprenderam a falar a língua que todo mundo entende, que é a linguagem do amor, que é a linguagem da ternura, que é a linguagem da compreensão. Então veja, Cristo é conhecido em inúmeros idiomas, em inúmeras línguas, em várias expressões, até no mundo indígena. Veja, isso tudo é falar as várias línguas para falar do nome de Deus. Nós ouvimos e falamos na língua portuguesa, mas existem centenas de idiomas em que Cristo é ouvido e falado. Também, um outro sinal: se pegarem em serpente, não morrerão. Aqui a gente vê um episódio em que Paulo, ele vai, sobretudo, ser picado por uma víbora e não morre. Inclusive narra nos Atos dos Apóstolos, essa víbora era venenosa e ele não morre. Por quê? Porque ali ele estava cumprindo uma grande missão de evangelizar e foi protegido extraordinariamente por Deus. Como também diz que se beberem veneno não morrerão, sobretudo se forem envenenados por outras pessoas pela causa do reino, como aconteceu na vida de vários santos. Todo mundo conhece, por exemplo, a história de São Bento, que deram um cálice de veneno a ele, ele rezou, o cálice explodiu e ele não morreu envenenado. Assim como nós vemos em Santo Irineu, passou pela mesma situação, tantos outros que não foram envenenados porque foram protegidos por Deus, por falarem e anunciarem do nome dele. Então vejam, esses sinais não são coisas extraordinárias somente, são maneiras de Deus agir para nos mostrar que ele nos acompanha. Além disso, quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Aquilo que nós professamos no creio. Sabemos que ele inaugurou um novo tempo. As portas do céu estão abertas. A nossa missão é, sobretudo, buscar a nossa salvação e ajudar o outro também a se salvar a partir do anúncio que nós fazemos do Evangelho. Muito bem, que a ascensão do Senhor nos ajude sempre a nos colocar a serviço, a não ter medo de falar de Deus, a, sobretudo, alertar as pessoas que estão longe dele o quanto é importante seguir a Deus e o quanto isso faz diferença na nossa vida. Atrair uma pessoa a Deus é dizer para ela a diferença que Deus faz na tua história,
no teu dia a dia, no teu jeito de viver, aí a pessoa vai, sobretudo, entender o quanto Deus é bom e faz bem. Que Deus abençoe a cada um de nós. Na oportunidade, parabenizo a todas as mamães, sem dúvida nenhuma, vocês são muito especiais. Além de terem o dom de trazerem uma vida, são coparticipantes da criação divina. Deus quis, na verdade, que a mulher fosse aquela que gerasse a vida. Por isso são especiais, por isso são importantes, por isso cada uma de vocês merece não só um dia, né? Merece todos os dias serem, sobretudo, agradecidas, serem, sobretudo, cuidadas, respeitadas e amadas. A grande missão que a humanidade tem é dar valor àqueles que, de fato, têm um sentido muito especial nas nossas vidas. Parabéns, mamães, que vocês possam ser muito felizes com esse dom tão lindo que Deus deu de gerarem a vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.